Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para você do 8º ano do ensino fundamental. Antes do tema e dos objetivos da nossa aula, vamos aos recadinhos aí importantes. Primeiro, assista às aulas Paraná. Segundo, acesse o Google Classroom, realize as atividades e confirme a sua presença. Terceiro e não menos importante, comunique-se com seus professores, tire suas dúvidas. E se você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso e assistindo às aulas Paraná. O tema da aula de hoje é uma retomada de algumas informações que nós já tivemos aí nas últimas aulas sobre urbanização e economia do continente africano. Aí encerramos os estudos aí, desse trimestre sobre o continente africano. Vamos aos nossos objetivos. Vamos retomar essa compreensão sobre o processo de urbanização no continente africano, lembram? Eles têm grandes metrópoles, têm urbanização, não vivem só na sociedade tribal, não. Analisar a economia existente nos países que compõem o continente africano. Vamos retomar este assunto. Na aula anterior, vimos o papel da África na economia global. A África vem despontando, vem se abrindo aí para o comércio mundial. Lógico, naquele sistema de capital externo, das multinacionais. Vamos conhecer um pouco disso aí, fatiando a África, aí, vamos ficar com o norte da África, depois a subsaariana. Essa é a regionalização mais conhecida, tendo o Saara, o deserto do Saara, como um divisor natural dessas regiões. A África o norte da África também é conhecido como África Mediterrânea ou África Islâmica, equivocadamente, erroneamente chamada de África Branca. Não é África Branca, ou é África Mediterrânea, Islâmica, ou é o norte da África. Porque Mediterrânea, pelo posicionamento geográfico, ela está às margens aí do Mediterrâneo, o limite ao norte, ou África Islâmica, porque recebeu, nós temos a região do Maghreb aqui, que teve uma influência árabe muito forte, muito efetiva, por isso chamada de África Islâmica. Começamos aí com o nosso tradicional exercício já no início da nossa aula, vamos refrescar nossa memória e escrever algumas características das cidades africanas. Lembra-se, na urbanização a gente viu um top 8 aí das melhores cidades africanas para se viver. Vai lá agora com vocês, tempo na tela.
E aí, Tavana, estamos de volta. Vamos à correção aí da nossa primeira atividade, que é um exercício, né? Relembrando aí algumas características das cidades africanas. As cidades africanas é uma característica que tem dificultado também a integração das cidades, né? Elas são 20% mais fragmentadas do que as cidades asiáticas e latino-americanas. O que é essa fragmentação? A distância entre os aglomerados. É muita fragmentação. Isso também ele é um fator de repulsão dos investidores. Para os investidores, né, financeiros, é melhor investir numa economia de aglomeração, de muita gente. As áreas urbanas na África contêm 472 milhões de habitantes. Esse número duplicará nos próximos 20 anos, vai ficar o dobro, à medida que mais migrantes são empurrados do campo para as cidades. Já é um reflexo do desenvolvimento industrial, tecnológico, o êxodo rural. As maiores cidades apresentam uma taxa de crescimento de 4% ao ano. É um crescimento acelerado aí das cidades. No norte da África, não só no norte da África, né, mas a gente pode considerar isso para todo o continente, a urbanização, o destaque aí é a relativa industrialização das economias. Portanto, nós teremos algumas regiões mais urbanizadas devido ao processo de industrialização, que vai depender de cada região. A menor oferta de emprego no campo, né, agora a agricultura também está recebendo lá esse investimento tecnológico, assim como a extração mineral. Elevada concentração fundiária, isso são os grandes latifúndios, né, os grandes espaços que são propriedades de poucos. Ou no caso de alguns países, né, que são próximos de desertos, aí não há disponibilidade de terras agricultáveis. Então, a parte geográfica aí impede. Predomínio de atividades econômicas propriamente urbanas. Então, o mercado informal, né, aquele pessoal que se espalha pela cidade, né, realizando comércio, né, informalmente, sem vínculo empregatício, sem uma formalidade. Isso, para qualquer economia, não é saudável, a informalização. Um dos destaques aí é o Egito, né, por ser um dos países mais industrializados, né? A capital é o Cairo, tem 27 governadorias, o idioma é o árabe, a religião, islamismo predomina, né, mas tem uma diversidade religiosa também, 84 milhões de habitantes, é um país com uma grande população, árabes e egípcios, árabes beduínos e núbios, são etnias árabes que ocupam o espaço do Egito. O Cairo, que é a capital, né, uma cidade que foi tão importante também para o desenvolvimento da humanidade, né? O Egito é um exemplo aí das civilizações, né, do desenvolvimento tecnológico já num passado distante, aí no tempo antigo, né? Os egípcios já tinham desenvolvimento tecnológico, cidades já bem consolidadas, mas isso ficou para trás, infelizmente, aí hoje passa por dificuldades, e infelizmente também existem esses contrastes, né, do continente africano, que são áreas muito bem desenvolvidas, né, por conta dessa relativa industrialização, e no mesmo lugar você tem áreas nessa situação de ocupação irregular, nas encostas de morros, aqui, ó, um perigo iminente aqui do movimento de massa, aí, causar um acidente grave. Aí. E essa é uma favela em Ezebet El Haganah, lá na capital do Egito. Densidade demográfica, 84 habitantes por quilômetro quadrado, é uma densidade demográfica alta, 43% de urbanização. A urbanização não é tão efetiva assim, né? E 56% da população vive em áreas rurais. Então temos uma série de informações aqui, né? Não vamos nos ater a essa parte mais quantitativa, né, das informações, isso vocês dão uma olhada lá no material, vocês têm acesso a essa aula, né? Senão a gente fica só na leitura aqui dos slides, não tem como. Aqui outro destaque que a gente viu também, de urbanização, é a cidade de Alexandria, né, que é um ponto estratégico, geograficamente. Ela está próxima das rotas comerciais, além de ser uma cidade muito bem organizada, como nós vemos aqui nessa imagem. A infraestrutura da cidade já mostra uma urbanização muito grande. Por quê? Interesses econômicos na região. Então, o desenvolvimento, lógico, vai ser diferente dos lugares onde não existe esse tipo de investimento na urbanização. Então, uma cidade bem estruturada e histórica, né? Histórica
para a humanidade também. Aí vamos para a África subsaariana, que é considerada a parte menos desenvolvida, né? Chamada também erroneamente de África Negra, né? É África subsaariana, não tem nada de África Negra. Então temos a maior quantidade de países está aqui, são aproximadamente 47 países, né? E os que apresentam maior desenvolvimento, já havíamos falado sobre isso, são os que estão nas regiões litorâneas, né? Que têm acesso ao oceano, são os mais desenvolvidos, na parte central, ou até mesmo ali no chifre da África, Etiópia, Eritreia, esses países passam por dificuldades extremas, ali tem uma miséria muito expressiva na região. Esse processo de urbanização teve início lá na década de 50, né? Lembra, a Segunda Guerra Mundial foi um marco histórico, né, para transformações que ocorreram no mundo todo, políticas, sociais, econômicas. A sociedade se transforma completamente depois da Segunda Guerra Mundial. O consumo de matérias-primas e combustíveis fósseis aumentou, né, no mundo, mais uma vez a África, né, sendo beneficiada por essa demanda mundial. A infraestrutura ainda não é a ideal para receber esse crescimento que vem acontecendo lá, né? E a independência desses países, que foi um fator decisivo para esse início de desenvolvimento. Então vocês imaginem um continente que ficou sendo explorado, né? Sendo colonizado durante séculos aí pelos europeus, que de repente perdem o interesse na região, descolonizam, mas não oferecem a infraestrutura necessária para que esses povos possam caminhar sozinhos, né, em busca de um crescimento. Aqui a África subsaariana, por ser a maior região, tem a maior quantidade de países, e o desenvolvimento econômico é diferente do norte da África, né? As explosões demográficas são preocupantes lá. O crescimento da população está sendo muito grande e as áreas urbanas não conseguem sustentar esse crescimento. É muita migração, muito êxodo rural e as cidades, infelizmente, estão com uma organização precária. Explosão demográfica, urbana e escolar. Aí não tem como atender a demanda, né, da educação, não, a cidade não consegue abrigar, né, toda essa população. A crise econômica com a epidemia e tudo mais tem agravado isso aí, essa situação na África subsaariana, né, que vinha também tentando um crescimento, mas a pandemia, né, trouxe a estagnação aí para o mundo todo. Vamos para mais uma atividade, mais um quiz em número 2. O processo de urbanização do continente africano tem se desenvolvido de forma, letra A, desordenada e acelerada, letra B, progressiva e organizada, letra C, planejada e contínua, ou letra D, tecnológica e informacional. Vai lá, o quiz é jogo rápido, a gente já volta para a correção.
Vamos lá, pessoal, correção do nosso questionário aí. Para quem chegou agora, o questionário aí foi um neologismo criado por mim aí para vocês, porque quiz, na verdade, traduzido para o português, significa questionário. Mas é mais bonitinho falar quiz, né? Então vamos unir as palavras aí. Criamos mais uma palavra híbrida aí. Questionário. O processo de urbanização do continente africano tem se desenvolvido de forma desordenada e acelerada. O desenvolvimento industrial está tendo como consequência o êxodo rural, que está sendo experimentado pelos africanos agora, no século XXI, né? Algo que aconteceu na Europa há séculos atrás, no século XVIII já. No Brasil também, tardiamente, mas já há muito tempo, né, esse êxodo rural. Ele existe ainda, mas não são grandes massas populacionais. Na África isso está acontecendo, né? O trabalho no campo já não está deixando de existir. Então, desordenadamente e aceleradamente, as cidades africanas vão crescendo, e tendo que acelerar o ritmo de urbanização para atender às necessidades da população. Tem 3 características de muitas cidades africanas, que elas são superpovoadas, são desconectadas e são dispendiosas, né? São 3 características que não são interessantes para nenhuma cidade, né? A superpovoação é muita gente para pouco espaço, pouca infraestrutura. Desconectadas, mas não é uma desconexão digital, não é que não tem acesso à tecnologia, são aqueles aglomerados fragmentados, que não estão conectados, e isso não atrai investimentos. E elas são dispendiosas. O que é dispendioso? Elas são caras para quem mora nas cidades, para quem vai investir também existem muitas dificuldades, né? Os tributos que devem ser pagos aí aos trabalhadores acabam não atraindo o interesse dos investidores. E ela traz desafios diários aos seus residentes, né? Pelo preço dos alimentos e das mercadorias, os preços são muito altos. Aí eu trouxe na aula da urbanização 8 cidades, né, da África subsaariana que são mais organizadas. Hoje vamos recordar algumas delas, né? Não veremos todas novamente. A principal, Joanesburgo, que é uma metrópole mundial, uma cidade global, é a cidade mais povoada, é o centro financeiro da África do Sul, que é o país mais desenvolvido, e ela figura como uma metrópole mundial de influência global. Joanesburgo, na África do Sul. Nairobi, no Quênia, também. O Quênia lá tem o destaque, né, da agricultura orgânica, mas também tem as áreas urbanizadas. A capital do Quênia, a gente percebe pela paisagem aqui, pelo que a gente consegue enxergar, que é uma cidade urbanizada, já tem prédios modernos, tem malha viária, tem lugar para estacionamento, então uma cidade que está organizada, né? E é um dos destinos mais procurados aí por turistas e tudo mais. Cidade de Kigali, em Ruanda, essa sim é a cidade mais organizada da África. Infelizmente foi lá em Kigali que aconteceu o genocídio, né, que eu comentei com vocês nas nossas últimas aulas aí, o genocídio da etnia dos Tutsi, que perderam quase 1 milhão de representantes da sua etnia. Passado esse fato lamentável aí, né, inclusive o líder desse massacre, ele foi preso só este ano, ele foi capturado, se não me engano eles capturaram ele na França, né, depois, isso aconteceu no ano de 94, né, quantos anos se passaram. Ele já foi o cidadão mais procurado do mundo aí pela Interpol e conseguiram encontrá-lo, né? Hoje, lógico, ele já é um senhor idoso, né? E aqui aconteceu esse massacre. Acho que devido a essa circunstância, a atenção para essa cidade foi maior e hoje ela é a cidade mais organizada da África. E a paisagem nos mostra, aí tem um equilíbrio entre o construído e o natural, né? Uma cidade com presença de áreas naturais, uma cidade extremamente organizada. Atrai muitos turistas também, pela organização. Essa organização pode parecer que são detalhes, mas é a condição de limpeza urbana, funcionamento do trânsito, semáforo, calçamento, área para estacionamento, respeito à regra de trânsito. Então, uma série de elementos que trazem essa classificação aí para Kigali, em Ruanda, que é a mais organizada da África. Vamos mais um quiz aí, número 3. O desenvolvimento econômico do continente africano teve seus primeiros resultados expressivos a partir das 2 primeiras décadas do século. Olha, eu já
Cansei de falar isso para vocês. Ó. Letra A, 19. Letra B, 21. Letra C, século 20. Ou letra D, século 18. Vai lá, não pode errar essa aí, é com vocês. Vamos lá, oitavano, vamos à correção da nossa terceira atividade, um questionário. O desenvolvimento econômico do continente africano, né, nós vimos que teve esses resultados expressivos a partir das duas primeiras décadas do século XXI, do século vigente, aí a partir dos anos 2000. A África é o terceiro maior continente, o segundo mais populoso, e apesar das imensas riquezas, né, que possui, cerca de 1/3 dos habitantes da África vivem abaixo da linha da pobreza, que é medida pelo Banco Mundial. Eles vivem com menos de $1 por dia. E, em contraponto, eles têm esse tipo de riqueza no território. Diamantes, né? A África é o lugar do mundo onde existe a maior presença aí desse mineral do diamante, que tem um valor de mercado altíssimo, né? Esse atraso, né, do crescimento econômico da África se deve a vários motivos. Lá no início de tudo isso foi a colonização, né? Fatiaram a África, cada país europeu ficou com uma parte desses territórios aí, e esse domínio causou uma estagnação. Dá para a gente fazer uma comparação, uma analogia, né? Que eu falei para você, é um dos princípios do método geográfico, é a analogia. A gente pode fazer uma analogia com os países que eram antigas repúblicas da União Soviética, os países do leste europeu, alguns países da Ásia Central, que foram dominadas pela União Soviética, né? E estão hoje também com um crescimento econômico tardio, com dificuldades de crescimento. Então o domínio europeu foi uma das questões. Aqui o Jan van Riebeeck era um explorador, um conquistador, né, que trabalhava a serviço dos holandeses. E ele foi o fundador da cidade do Cabo, na África do Sul. Inclusive, as paisagens da África, né, nas cidades, elas têm muito da arquitetura. A África do Sul tem castelo, a cidade do Cabo tem castelos. A presença europeia realmente é marcante, o nome de algumas cidades também. Continente, a gente viu isso lá, que registrou um crescimento, né, entre 2000 e 2018, mais uma vez, as primeiras décadas, de 4%. Foi melhor que a América Latina, né? Foi melhor que a gente aqui, com o Caribe, mas foi inferior ao da Ásia, né? Difícil também competir com o PIB aí da Ásia, que é o maior continente do mundo e tem países muito desenvolvidos. Aí a previsão é que o crescimento, né, entre 2019 e 2023 seja novamente de 4%.
lembrando que a pandemia interrompeu isso aí. E 11 países, a gente viu, atingiram o status aí de desenvolvimento médio ou alto. Tecnologia, isso aí é interessantíssimo, né? Tem a imagem aí da SeedStars. A SeedStars é uma empresa que tem a sua sede na Europa, mas investe no desenvolvimento tecnológico das startups africanas. Temos centenas hoje de startups lá funcionando, resolvendo os problemas econômicos, sociais, urbanos, né? Elas agem em todos os setores aí da sociedade, né? Então a SeedStars acredita que a mudança venha de baixo para cima. Eu falei isso para vocês e repito, isso é uma previsão de um geógrafo famosíssimo brasileiro, Milton Santos, aí, que é a nossa referência da geografia no Brasil. Ele também, o discurso dele era muito nesse tema, a mudança vem de baixo para cima. A gente não pode ficar a vida toda esperando que os nossos governantes, que o Estado vai prover as nossas necessidades. Nós temos que tomar uma iniciativa. A gente tem que exercer o nosso poder de cidadão e resolver o que a gente consegue resolver, né? Não pode só ficar parado, esperando. E os africanos estão fazendo isso. Estão criando as startups. A Nigéria tem, né? Tem Angola, são mais de 25 cidades que a SeedStars investiu com as startups, fora as que já estavam sendo desenvolvidas lá, que tem uma grande expressividade lá para o povo africano. Na agricultura, né, eles estão buscando esse desenvolvimento e em parceria com o Brasil. No Fórum Brasil-África, que aconteceu em 2019, né, eles estavam discutindo essa parceria para que o Brasil compartilhe tecnologia, que sejamos parceiros aí no desenvolvimento agrícola da África, né, que a gente sabe que junto com a indústria tem pouca expressividade, que o setor mais desenvolvido lá, que tem mais investimento, é do setor extrativo, né, extrativismo mineral. Então aqui o encontro que eles tiveram, discutiram caminhos aí para o crescimento, para o desenvolvimento tecnológico da indústria, da agricultura africana, junto com iniciativas aqui da agricultura brasileira. Vamos para mais uma atividade, número 4. Quais fatores fazem da pecuária no continente africano uma atividade pouco expressiva da economia? Lembra? Tem umas características lá que impedem o desenvolvimento da pecuária, beleza? Vai lá, responda, a gente já volta.
Estamos de volta ao oitavo ano, vamos à correção aí da nossa quarta atividade, um exercício aí para vocês. Quais fatores fazem da pecuária no continente africano uma atividade de pouca expressividade da economia? As condições naturais são pouco propícias à criação de gado bovino. Condições climáticas, né? A ausência até de pastagens, né? Se uma pecuária bovina lá teria que ser praticada intensivamente. Isso envolve custos, altos custos para criação intensiva, com os animais em confinamento. Tem que ter um acompanhamento veterinário constante, a ração é balanceada, industrializada, tem que se criar aquele espaço, um microclima, um microambiente propício para o desenvolvimento dos animais. Então a pecuária é de limitado alcance e, em geral, é praticada de forma nômade ou extensiva. Eles migram com esses animais. Nós vimos na aula pecuária da África do Norte os camelos e dromedários, né? Que eles vão fazer negócios na festa lá, que dura 3 dias, a festa no deserto, né? Eles vão também para negociar aí seus produtos pecuários. As parcerias também, vimos com o Brasil, com a China. O mais importante, né, vale destacar aqui a parceria com o Brasil, são os BRICS. Esse bloco econômico que, segundo previsões aí dos economistas, até 2050, essas nações serão 5 potências mundiais: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A China já é, a Rússia também. Brasil, Índia e África do Sul, né, estamos caminhando aí na direção de sermos um país desenvolvido. A pecuária, confirmando aí, ó, as condições naturais não favorecem, mas tem um destaque aí para a criação de carneiros na África do Sul, a indústria da lã, e na Etiópia, e pequenos rebanhos nas regiões das estepes, ao norte do Saara, criam-se os camelos e os dromedários. Falei, tem um encontro aí para fazer negócio, uma festa, né? Parecido com essas festas dos faxinais, né? Quem mora aí próximo de Faxinal, tem um encontro para troca de sementes, tem umas festividades aí muito interessantes, também acontece lá no deserto. E os rebanhos de caprinos e ovinos também na África do Norte, mas nessa categoria de nômades, né? Mudando sempre de espaço. Aqui, só para a gente ter uma ideia, é um pastor de gado leva seus animais à Tanzânia. A Tanzânia está crescendo 6% ao ano, com extrativismo mineral, né? E em contraste tem a pecuária, quase que ínfimo a participação, né? A criação são pequenas criações e são nômades. O extrativismo, maior destaque, né? 30% das reservas mundiais de recursos naturais estão no continente africano. Lá tem ouro, tem manganês, tem tudo que você pode imaginar de minério, temos no continente africano. Por quê? Por causa daquela história geológica do continente, né? A formação dos minerais lá foi mais expressiva, em maior quantidade que qualquer outro lugar do mundo. Então nós temos minerais com alto valor de mercado, né? O que é mais importante, mas que ainda não está beneficiando a economia local. O lado ruim aí do extrativismo, né? Na África do Sul, por exemplo, 60% do pessoal que trabalha com extrativismo nas minerações vivem em favelas e ganham menos de $600 por mês. A indústria, né? Vimos na aula aí da industrialização do continente africano, ela tem 26% de participação do PIB no continente, mundialmente é inexpressiva, se não tivesse esse 1% aí de participação, né? E essa grande variedade de matérias-primas, minerais, que poderia, né, fomentar, aquecer a indústria africana, ela é destinada ao mercado externo. Vamos lá, número 5, mais um questionário para nós aí. A indústria do continente africano é fortemente marcada pela presença das: letra A, indústrias nacionais; letra B, as multinacionais; letra C, indústrias e tecnologia; ou letra D, o continente não possui indústrias. Vai lá, pessoal, rapidinho, a gente já volta.
Aí, oitavo ano, retornamos, vamos à correção, né? Já vimos esse assunto várias vezes, né? O continente africano é fortemente marcado pela presença das multinacionais. Escolheram essa categoria aí de crescimento, né? Que são os investimentos externos. A indústria têxtil é um destaque pela organização e consegue ser beneficiada pela Lei de Crescimento e Oportunidades para a África. Por enquanto é quase a única indústria que conseguiu, né, subsídios desse programa de crescimento, porque tem uma organização. Aí, por fim, vamos falar um pouquinho do comércio, né, do setor de serviços. O mais aquecido, que vem tendo um crescimento exponencial aí, é o setor de turismo, né, com os parques nacionais, os safaris aí na África do Sul, né, Marrocos, Egito, Tunísia, todos esses países são destinos muito procurados pelos turistas, lugares históricos, com uma arquitetura muito atraente aí aos olhos dos turistas. E aqui o comércio, né, no setor de turismo ainda, entre 95 e 2014, aí, o número de turistas que visitaram a África. Nós tivemos aí em 2011 e 2014, 56 milhões de pessoas visitando esse continente. Vamos ao último quiz aí da nossa aula de hoje. Atividade econômica que tem crescido exponencialmente no continente africano. Letra A, indústria. B, turismo. Letra C, telecomunicações. Ou letra D, pecuária. Vai lá, não pode errar essa aí, hein? Vamos nessa. Vamos lá, oitavo ano, já estamos aqui no famoso começo do fim, nossa última atividade, um questionário. A atividade econômica que tem crescido exponencialmente, né? Tem tido também bons investimentos no continente africano, é o turismo. Tem paisagens belíssimas lá para quem gosta de turismo de aventura. Beleza? Então hoje fizemos essa retomada aí nessa aula. Interessante, né? Para a gente falar mais um pouco sobre esse tema, para fixar bem esse assunto aí. E esquecermos a visão que se você tinha até agora sobre a África, você tem que perder aquela África estereotipada das sociedades tribais e da miséria. Essa foi mais uma aula para a área de geografia, galera. Muito obrigado e até a próxima.